Agora sim, está valendo. Estamos gravando aqui, certo? Gravando a nossa matéria no nosso próprio livro, tá certo? Então, isso aqui é muito importante para nós. Lutei bastante, mas eu consegui fazer esse livro aparecer aqui, né? Então, isso aqui foi bastante importante. Agora, vocês, alunos, podem acompanhar a matéria no seu livro, né? Então, pega, por favor, página 109 do seu livro aí, porque nós vamos desenvolver o nosso estudo agora acompanhando aí, certo? Acompanhando com o nosso próprio livro, tá? Ajeitar a roupa aqui, você tá bonito? Ah, moleque. Então, formação das monarquias ibéricas. Naquelas aulas que eu já tinha passado para vocês aqui, os autores, né, os professores falam sobre aquilo, mas às vezes não falam, né, com o nosso texto, com o nosso livro. Então, eu achei importante que vocês tivessem aí o livro, né, vocês tendo o livro aí, fica mais fácil para vocês estudarem. Então, se eu mesmo explicar, né, falando sobre o nosso livro, é como se nós estivéssemos dentro da sala de aula, né? Então, a gente vai explicando aí, vai lendo os livros, vocês vão acompanhando, né? Então, eu achei que fica mais fácil. Então, nós temos aí tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola se formaram durante as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Então, presta atenção aí. Aqui, ó, para vocês entenderem, essa área aqui, escura aqui, assim, certo? Então, isso aqui foi uma área de invasão do povo muçulmano, tá? Então, Alá é nosso Deus, Maomé é seu profeta. Esse pessoal invadiu o norte da África, nós já vimos isso quando estudamos aqueles povos africanos, então essa área era toda muçulmana, norte da África. Aqui é aqui, ó. Depois, eles começaram a subir aqui, atravessou o Estreito de Gibraltar e começaram a tomar essa área toda. Então isso aqui virou uma área muçulmana, com exceção de um pequeno espaço aqui no norte. Então, isso aqui virou uma área muçulmana. Antes, o povo que morava lá era extremamente católico. Na costa norte da África, aqui, ó, né, os muçulmanos chegaram aqui e eles diziam o seguinte: ó, vocês que se tornarem muçulmanos, né, vocês não vão ter nenhum tipo de problema conosco. Agora, quem não for muçulmano, quem continuar sendo de outra religião, vai pagar mais impostos, não pode pedir dinheiro emprestado em banco, esse tipo de coisa. Mas aí, esse pessoal da África mudou e se tornou muçulmano, certo? Agora, aqui na região onde hoje é Espanha e Portugal, esse pessoal era católico, os muçulmanos ficaram aqui por centenas de anos, certo? E eles continuaram se mantendo católicos. Quando eles conseguiram expulsar os muçulmanos daí, né, aí eles formaram nessa parte aqui, nessa península aqui, eles formaram dois países, a Espanha, e mais tarde eles formaram o país aqui no cantinho, que bem no cantinho aqui, eles formaram o país que é Portugal. E eles continuaram se mantendo católicos, daqueles dias até os dias de hoje, né? Então eles não se tornaram muçulmanos, né? Os muçulmanos, porque ficaram lá muito tempo, fizeram algumas mesquitas lá, que eles adoravam, né? Que eles faziam lá suas orações, mas o povo de lá continuou se mantendo cristão, né, mantendo católico, e é católico até hoje, Espanha e Portugal, né? Então, isso é uma tradição deles lá. A invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã se retirou para o norte da Península Ibérica, onde fundou o Reino de Leão, Castela e Navarra. Esses aqui, ó, né, Castela, Leão, Navarra, esse pessoal aqui era uma concentração maior, né, de pessoas que saíram do sul e foram para o norte, que uma grande quantidade. Quem era da região e se manteve no sul ficou sob o domínio dos muçulmanos, mas deixando claro que eles não se tornaram muçulmanos. A partir do século IX, no entanto, animada pelo espírito das cruzadas, pelas desavenças entre os próprios muçulmanos, a liderança cristã iniciou as lutas de reconquista. Ou seja, isso aqui tudo antes era católico. Agora, o que acontece? Foram tomados. E aí, é claro, os muçulmanos começaram, com o passar do tempo, a discutir entre eles, a brigar entre eles, enfraqueceram. E aí, o pessoal aqui do norte, aqui, né, os antigos habitantes aqui, começaram a organizar o seu exército e atacar os muçulmanos, empurrando os muçulmanos cada vez mais para o sul. Tipo assim, é para sair daqui, da nossa península. Ganha mais um pedaço ali, ganha mais um pedaço aqui, foram empurrando os caras, certo? Aqui você vai observar que aqui grande parte é muçulmano. Vai passando o tempo, você já tem uma parte menor que é muçulmano, né? E aí vai passando mais tempo ainda, você tem uma parte menor muçulmano. Olha que a seta,
mandando esse pessoal embora daqui, sempre para o sul, sul, sul. Aí depois você vai ter o quê? Você vai ter o aumento desses espaços aqui amarelos aqui, certo? Navarra, Granada, Leão, eles vão aumentando o seu espaço e expulsando, perdão, expulsando cada vez mais esse pessoal aqui da região, tá certo? Então, expulsa os muçulmanos daqui, a região toda volta a ser católica, né? Volta a ter o domínio da Igreja Católica aqui, né? Eles não deixaram de ser católicos, mas tinha o domínio muçulmano. Agora não, né? Você tem lá os reis, né? Apoiados pelos bispos, padres, apoiado pelo Papa também, tudo, né? Então agora você vai ter essa parte aqui com essas formações: Aragão, Navarra, Castela, né? Aqui chamado Condado Portucalense, era tudo Espanha, tudo era Espanha. Então, antes da formação de Portugal, o pessoal até brincava que o povo daqui, ó, desse verdinho aqui, ó, eles falavam um espanhol meio esquisito, um espanhol meio diferente, né? Então eles brincavam assim, o pessoal de lá fala espanhol com sotaque, fala um espanhol diferente e tal. E mais tarde, quando essa região virou outro país, que é Portugal, né? Aí os portugueses diziam o seguinte, ó, vocês aí falavam o que a gente dizia, né? E nós falávamos um espanhol esquisito, um espanhol diferente. Não é isso. Nós falávamos então uma outra língua. E agora nós chamamos, no nosso país chama Portugal, nós vamos chamar a nossa língua de português. Por isso que o português e o espanhol são tão parecidos. Na verdade, era tudo Espanha. E esse pedaço lá, na lateral, que falava com um sotaque diferente, deu origem à nossa língua portuguesa, tá certo? Então, na verdade, o pessoal de lá começou a se orgulhar desse sotaque diferente e começou a dizer, não é uma sotaque diferente, nós falamos outra língua. Então virou português, porque aqui chamava-se Condado Portucalense. E aí vai virar o que a gente chama hoje de Portugal, tá certo? Então, agora, nós temos aí na página 110 a reformação de Portugal. No século XVI, o nobre Henrique de Borgonha, né, ganhou do rei de Leão de Castela, como recompensa pela sua participação nas lutas contra os árabes, né, uma faixa de terra chamada de Condado Portucalense. Então, quem recebeu? Um nobre, um homem importante da Espanha, que era o Henrique de Borgonha. Ele recebeu essa terra lá e ele diz o seguinte, ó, você vai ficar com essa terra, o rei diz, vai ficar com essa terra, porque estou te pagando pelo esforço, estou te dando uma recompensa pelo esforço que você teve nas lutas para expulsar esses muçulmanos daqui, tá certo? Então, vou te dar uma área lá para você governar, vai se chamar Condado Portucalense. Aí ele foi para lá governar. Agora, seu filho e herdeiro, filho do Henrique aqui, né, Afonso Henriques, continuou a combater os árabes e, ao mesmo tempo, liderou uma luta para conquistar a independência do condado. Então, quando o pai dele morreu lá, assim, o Afonso Henriques aí, ele toma o poder lá na região e diz o seguinte, ó, nós estamos num condado, uma espécie aqui, que eu sou o conde, nós estamos num condado que pertence à Espanha, só que nós vamos mudar isso. Então o Afonso aí, ele diz o seguinte, nós vamos tornar isso aqui um país, vai chamar Portugal. Então o que acontece? Antes Portugal pertencia à Espanha. E com o senhor Afonso Henriques lá, ele dá o grito de independência. Nós agora somos independentes, entendeu? Eu é que mando nesse país aqui agora. Não é pedaço da Espanha, não é condado, não é nada. Viramos um novo país, tá certo? E aí surge o país Portugal. Eu estou falando mais simplificado do que aqueles outros professores, passei para vocês os vídeos aí, certo? Às vezes eles falam, né, com quantidade grande demais de dados, assim, meio que confunde os alunos, tá certo? Então, aí, conquistar a sua independência do condado. Em 1139, ele rompeu com o reino de Castela, de Leão e Castela, né, que eram dois reinos, né, e proclamou a independência do condado, fundando assim o Reino de Portugal. Quer dizer, um reino não é mais um pedaço da Espanha. Afonso Henriques sagrou-se rei e se tornou o primeiro rei de Portugal, né? Então, antes não existia Portugal, agora tem um país. Se ele é o rei, ele é o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, tá certo? Deu início à dinastia de Borgonha, ou seja, era a família dele assinava
né? A família dele era a família de Borgonha. Então começa o Dom Afonso Henriques e depois quem vier depois dele é da mesma família, então dinastia é a sequência de uma mesma família no poder por muitos anos, tá certo? Então a gente tem agora a dinastia de Borgonha. Os reis dessa dinastia continuaram lutando contra os árabes, porque ainda tinha, né, alguns lá, né, até 1249. Incorporaram as terras do Algarve, e aí é o seguinte, explicar isso. Portugal era pequenininho, e aí esse pessoal que está lutando agora, e agora é um novo país, é Portugal, tinha umas terras para o sul lá de Portugal, que eles continuaram lutando contra os muçulmanos, expulsando os caras de lá. Quando eles, que eram portugueses, já se sentiam assim, um país novo, quando eles expulsaram os muçulmanos do sul daquela região, você não imagina que esse pessoal aí ia querer dar essa terra para a Espanha. Não, nós tomamos essa área, então nós vamos ficar com ela. Ela vai ser mais um pedaço de Portugal. Então, Portugal, tomando a região do Algarve, ele aumentou de tamanho, entendeu? Era um pedaço pequeno, e agora, tomando aquela área ao sul, eles aumentam, Portugal fica maior. Depois toma uma outra área pequenininha lá, aumenta de novo, tá? Então é mais ou menos assim. Estamos lutando contra os muçulmanos. Onde tiver muçulmanos aqui na região, nós vamos lutar. Mas a terra que a gente expulsar, né, os muçulmanos, a terra é nossa. Não é Espanha, é Portugal. Foi daí, então, que Portugal aumentou de tamanho, certo? Portugal aumentou de tamanho e chegou a ser o Portugal que nós vemos hoje nos mapas, certo? Ainda é um país bem pequenininho, do tamanho dos menores estados aqui do Brasil, mas ainda no começo da história Portugal era menor. Então conquistou essas áreas aí, foi ficando maior. Lembrando que ainda hoje é considerado um país bem pequeno. Depois, a formação da Espanha. Aí, lembra que tinha lá, aqui, voltar aqui, lembra que tinha esses reinos aqui, Leão, Aragão, Navarra? Então, esses reinos aqui, eles vão se unir e formar um país, juntar tudo sobre o comando de apenas um rei, né? Então, vai virar o que a gente chama de Espanha. Então, no século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei. Estou lendo outra coisa, estou repetindo, peraí. Então, a formação da Espanha era o nosso assunto agora. Na região vizinha de Portugal, a luta dos cristãos contra os árabes muçulmanos era liderada pelos reis de Aragão e Castela. No século XIII, esses dois reinos contavam com cidades portuárias movimentadas, como Barcelona, né, por exemplo, e uma burguesia próspera que que colaborava com a monarquia, fornecendo dinheiro para a luta contra os árabes da região muçulmana. Então, nós temos o quê? A Espanha se formando, juntando esses reinos pequenos que tinham lá, sobre a liderança de um rei só. E lá já existia a cidade de Barcelona, que é uma cidade portuária, muitos navios chegando e saindo, muitas cargas, né, chegando ali, muito movimento, muito dinheiro sendo produzido ali, certo? Então, muita riqueza. E aí, esse pessoal lá, rico, eles vão apoiar essa união dos reinos e formar um país forte e continuar financiando a luta contra os muçulmanos. Né? Os muçulmanos que ainda estão lá ao sul, vamos expulsar esse pessoal daqui, vamos voltar todo mundo a ser ter a liberdade, né, de ser católico, que era católico, mas não tinha liberdade, vamos voltar a ter liberdade religiosa aqui dentro, nós vamos expulsar os muçulmanos, né, vamos voltar a colocar um monte de santinho nas igrejas e tal, nós vamos voltar a fazer com que as igrejas realmente sejam suntuosas, bonitas, que sejam igrejas realmente católicas, entendeu? Nós vamos ter essa liberdade. Né? Então, expulsando os muçulmanos, eles passavam a ter o comando político da região, tá certo? Em 1469 ocorreu um fato decisivo no processo que estamos estudando. Os reis cristãos Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casaram e uniram suas terras em seus esforços nos combates contra os árabes. Então presta atenção. Quando esses reis aí, né, o Fernando, né, que era um rei importante lá, e a Isabel, né, que era rainha lá de Castela, né, e ele lá, no caso, Fernando lá de Aragão, quando eles se casam, aí eles juntam os dois reinos, né? Então, ele é rei, pode mandar na área dele, ela é rainha, manda na área dela. Então, junta tudo, esses dois se casaram,
né? E eles fizeram realmente uma união que política foi importante. Nós não temos certeza se eles eram realmente apaixonados um pelo outro, tomara que fosse, né, tal, mas eles se casaram e juntaram tudo ali, e agora eles chamam de, eles, os dois, né, o rei e a rainha, passaram a ser chamados de reis católicos. Então, toda vez que aparecer na história assim, os reis católicos da Espanha, a gente vai lembrar Fernando e Isabel, tá? Então, duas pessoas muito importantes, né, chamadas de reis católicos da Espanha, tá certo? 1492, os exércitos de Fernando e Isabel ampliam seu território, reconquistando Granada, que estava na mão dos muçulmanos, né? Granada, né? O último reduto árabe da península, ou seja, última área dentro da Península Ibérica que ainda tinha muçulmanos. Agora os muçulmanos foram expulsos. Eles podem ter continuado lá na África, lá, mas aí o problema é deles. Nessa ponta aqui, nessa península aqui, né, agora não tem mais os muçulmanos. Quem manda aqui são os reis, né, e os reis de Portugal, da Espanha, tudo são reis católicos, tá certo? Bom, depois, aqui tem aqui, reis católicos Fernando e Isabel e sua filha, a imagem de um detalhe de uma miniatura aqui. Então, aqui você tem isso aqui. Quando fala detalhe, é porque o quadro, na verdade, é muito mais do que isso e alguém, né, tirou a foto, o autor, que queria só mostrar os reis católicos aqui, recortou essa parte lá no computador e colocou aqui para nós. Na verdade, é um quadro maior. Aí nós temos aqui, depois dessa parte aqui de formação de Portugal, né? Lembra que nós lemos isso aqui e tal, né? Aqui no nosso livro aqui tem uma parte de exercícios, depois eu passo aí para vocês, tá certo? Agora, utilizando esse mapa aqui dos exercícios aqui, ó, nós temos essa ponta aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu estou circulando aqui, essa parte aqui, isso que é chamado de Península Ibérica, né? Então, agora, aqui dentro da Península Ibérica, nós temos a formação de dois países importantes. O maior, grandalhão, pegando quase tudo, é a Espanha, né, capital Madrid, e aqui, menor, condado portucalense, parte menor aqui, é formado nessa região aí, o Reino de Portugal, aqui, ó, né, então, Portugal existe até hoje, a Espanha existe até hoje, e Portugal tem a sua capital, a cidade de Lisboa, certo? Uma cidade realmente muito bonita e tal, né? Muito cheia de turistas e tudo. Essas questões aqui do livro aqui, depois eu passo para vocês, tá certo? Então, agora nós temos, né, uma outra sequência aqui de textos, né, importantes para nós, tá certo? Né, aqui, vozes do presente, nós não vamos ler isso aqui nesse momento, tá certo? Né, quando estivermos na sala, vamos olhar isso aqui com mais detalhes, né, e deixa eu ver aqui uma coisa que integrando o exercício, integrando a nossa parte com a língua portuguesa, né, os nossos textos aí, tá? E agora nós temos aí página 117, né, o início de uma matéria nova que é importante para nós, chamada então de grandes navegações, né? Nós temos o quê? Formação de Portugal, né? Formação de Portugal, formação da Espanha, e esses países aí, né, são formados naquela época, chamados de países novos e tal, eles precisavam de expandir, né, o seu comércio, expandir a sua riqueza. Então eles fizeram o quê? Esses países aí, eles começaram a tentar entrar num comércio que já existia, né, um comércio interessante que seria comércio de especiarias, né, ir lá na região chamada de Índias, que na verdade é a região onde que hoje nós chamamos das Índias, é o país, e também era onde que era Portugal, onde que era o Japão, China, tudo era chamado de Índias, essa região toda, né? Então, os portugueses, eles começam a tentar chegar até as Índias, passando pelo continente, né? Eles iam a cavalo, né, aquela distância toda, levando produtos e trazendo especiarias daquela região lá, tá certo? Agora é o seguinte, esse comércio de especiarias, né, dava muito, muito, muito dinheiro para quem conseguia fazer essa viagem, e era longa. Às vezes o pessoal gastava quase um ano inteiro, né, para ir lá nessa distância toda, trocar as mercadorias e trazer aqui para vender, mas só que dava dinheiro demais, dava lucro demais, certo? Então, você poderia comprar algum determinado produto que
que custava 10 e vendia por 1.000, entendeu? Então a diferença era brutal, assim, né, o valor das especiarias. Então, esse pessoal aqui de Portugal, eles primeiro faziam o caminho por terra e depois o caminho por terra foi impedido, né, não podia fazer isso mais e eles começaram a tentar chegar às Índias através das navegações, certo? Entrar pelo oceano e procurar o caminho para chegar até as Índias por água ou encontrar outros lugares interessantes para comprar, vender, comercializar, ganhar dinheiro, tá certo? Então, esse período aqui, nessas tentativas de encontrar as Índias, encontram também outros continentes, e daí chamar de grandes navegações. Né? Grandes navegações, esse barco aqui é moderno e tal, o barco Soramir Klink, mas acontece que naquela época lá, era um barco precário mesmo, de madeira. Se o fundo lá do barco tivesse um pequeno vazamento, começava a vazar, não tinha socorro, não tinha nada, né? Não tinha nem bote salva-vida, quer dizer, na verdade o barco afundava lá e morria todo mundo, tá? E um barco completamente feito de madeira, né? 99% de madeira, então era uma vida bastante difícil, né? O pessoal sofria bastante, às vezes acabava a água de beber, né? E não pode beber água do oceano, então os caras passavam sede, às vezes acabava a comida, né? Eles passavam fome lá e começava a comer os ratos do navio. A hora que acabava de comer os ratos, começava a comer as botas, né? Começava a comer as cordas, porque eram cordas feitas de couro. Então deixava aquele ali cozinhando um tempão, né? As botas, né? Um pedaço de corda lá que era de couro. Depois, a hora que aquilo ficava mais ou menos mole, os caras cortavam em pedaços pequenos e comiam. Estavam morrendo de fome mesmo, qualquer coisa serve, os caras comiam ratos, comiam as cordas e tal. Lá no meio do oceano, eles não tinham como pescar profundo demais, entendeu? Não ia pegar nada mesmo, então eles comiam o que tinha disponível ali, tá certo? Então, aqui, personagem fotografado é o famoso velejador brasileiro, Amir Klink, né? Esse Amir Klink aqui, o ano passado até já contei umas histórias dele, né? Que ele foi lá no Polo Sul, foi no Polo Sul, parou o navio dele, né? Esse navio aqui, né? Esse navio aqui, ele parou aqui no Polo Sul aqui, né? E saiu do barco fazendo algumas pesquisas e tal. E isso era um período que tinha diminuído o gelo aqui na região. Ele chegou até um certo ponto. Depois veio o período do inverno, a água foi congelando e ele não tirou o barco dele de lá, tá certo? Ele ficou lá e passou um ano até esperar o ano que vem o gelo derreter outra vez na mesma estação do ano, o gelo derreter tudo e ele poder fazer o navio dele se movimentar, entendeu? Ele foi sozinho, ficou lá no Polo Sul um ano inteiro sozinho, só com os barcos aqui assim, né? Então ele matava ali um bicho qualquer lá, uma foca, pescava alguma coisa lá assim e tal, e realmente ficou sozinho lá fazendo pesquisas, entendeu? Isso aí ele fez um livro, né? Ele fez um livro a respeito disso. Ele fez outras viagens também sozinho, bastante incríveis, né? Ele foi lá na África do Sul, né? África do Sul, e lá bem no sul da África do Sul mesmo, na última parte lá assim, de terra onde que tinha contato com o oceano, o cara pegou um caiaque, né, e veio remando até na Bahia. 5 segundos para você entender isso. O cara veio remando, né, lá da África do Sul até aqui na Bahia. Colocou uns galões de água lá, assim, era um caiaque adaptado, né, um caiaque um pouco maior do que os comuns, e ele enfiou lá por dentro aquela água, comida necessária ali, né, e pegou aquela bússola, né, alguma coisa para ele se guiar, porque no meio do oceano você não vê nada, só vê água, uma bússola para se guiar, né? Se ele perdesse, ela não sabia para onde ele ia remar. Então, essa ficou pendurada no pescoço. Tipo assim, essa aqui não pode cair dentro d'água de jeito nenhum. E ele veio remando, né? Eu acho que gastou mais de um mês no meio do oceano lá, remando aquilo, dormia meio mais ou menos ali assim, remava o dia inteiro e tal. Daqui a algum tempo aparece aquela figura lá na Bahia, cara, lá em Porto Seguro, remando o caiaque, chegando lá, né? Tipo assim, estou vindo da África do Sul, né? É uma coisa meio louca. Assim, o Amir Klink fez outras viagens também interessantes, né? Estou me lembrando dessas aqui. Depois, aqui, enfrentando os perigos, né? Perigos no oceano. Todos os portugueses e espanhóis acreditavam que lá no oceano tinha monstros desse tamanho aí, ó,
capaz de morder e quebrar o barco todo, engolir os seres humanos inteiros, esse tipo de coisa. Então eles acreditavam na época lá que existiam monstros desse tamanho aqui, tá certo? Então, comparando com o tamanho do barco, né, que é gigante, olha o tamanho dessa coisa aqui, né? Tipo uma cobra, cabeça de dragão e tal. Quem vai desenhar isso aqui pode inventar essa cobra aqui de todo jeito, entendeu? Pode fazer uma cobra parecida com o Shenlong, né? Muita gente aí conhece. Né? Então eles poderiam fazer uma cobra com asa, o que fosse, um bicho bem horroroso aqui comendo os barcos aqui, tá certo? Então, esses perigos aí amedrontavam as pessoas de entrar no barco e sair no oceano aberto, mas acontece que muitas pessoas começaram a ter coragem, ia dentro do Oceano Atlântico, um espaço assim, ainda estou vendo Portugal lá atrás. Depois eles voltaram para Portugal. Andamos hoje um pouco mais com o barco, jogamos as redes aqui e tal, e voltamos. Por quê? Porque o Oceano Atlântico, lá de Portugal, olhando para o lado de cá, você não vê o fim dele, só vê aquele risco de água. Né? Então eles pensavam, isso aqui pode não ter fim, né? Isso aqui pode ter um fim abrupto e o barco cai lá embaixo. Né? Talvez a Terra seja plana, talvez, eles pensavam assim. E a gente vai navegando, navegando, daqui a pouco chega no fim do oceano e cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Então era essa a ideia. Então, o que acontece? Esse pessoal tinha muito medo de entrar pelo oceano. Primeiro, tinha monstros, eles acreditavam que tinha monstros capazes de engolir o navio. Nunca na história existiu um monstro desse tamanho, capaz de engolir um navio, esse tipo de coisa. Nós já tivemos a existência de dinossauros, eles eram grandes, mas nem tão grande assim, né? Um monstro que enrola em um navio aí também é exagero. Né? Então nem dinossauro era assim. Então, tinha monstros, eles imaginavam isso. Tinha também o quê? O fim do oceano. Se a gente for navegando e não souber para onde vai, cai lá no fundo. Cai lá embaixo. Embaixo de onde? Não sei, mas morre, cai lá embaixo. Então, tinha outro perigo também. Imaginando que a Terra era quadrada, plana e quadrada, eles imaginavam que todos os ventos vinham de cada canto da Terra, assim. Então, digamos que você está andando com o seu barco. Você chega naquela água ali no cantinho do planeta Terra, como se fosse quadrado, uma mesa. Chega no cantinho, de repente sai de dentro d'água aquele anjo gigantesco assim e sopra. Eles acreditavam que todos os ventos vinham de anjos que sopravam no oceano. Se o anjo sair de dentro d'água e soprar perto do seu navio, o navio tem velas, o navio vai virar uma pipa, entendeu? Vai sair voando, ele vai sair capotando, ele vai arrebentar tudo. Por quê? Porque lá na Europa, onde é que eles moravam, de vez em quando não tinha vento forte. Se o anjo que sopra está longe pra caramba, certo? Se ele sopra e faz essa ventania aqui, se o nosso barco estiver perto da boca desse anjo, nós vamos virar pedaço, entendeu? Sem contar o bafo. Então eles imaginavam isso também. Eu não vou no oceano aberto. Eles pensavam, nós vamos viajar no Mediterrâneo. Eu viajo por aqui, né, um dia só que eu não vejo terra, no outro dia já vejo terra, é a África, né, então eu vou fazer isso. Agora, no oceano aberto, no Atlântico, eles chamavam de mar tenebroso, lá eu não vou. Então, para ter coragem de atravessar esse mar, demorou assim, você conseguir pessoas com essa capacidade, entendeu? Vamos atravessar o mar e ver o que é que tem de lá. Né? Então, esses caras tinham coragem, o barco deles era precário, não tinha como armazenar muita comida, certo? Então, eles tinham medo de monstros, medo de buracos no mar, medo de anjos soprando coisas, certo? Né? Na verdade, não tem nada de anjo soprando nada, mas era a crença da época, e quando acredita, vira verdade na sua cabeça, você tem certeza que existe. Quando as baleias passavam, né, lá em Portugal, no Oceano Atlântico, e fazia aquele movimento assim, no respirador dela, às vezes, jogava um pouco de água para cima, assim, um esguicho de água assim. Então, o que acontece? Os portugueses acreditavam que aquilo que saiu para fora assim, da água assim, que virou para dentro outra vez, muitos acreditavam que aquilo era um grande nariz. Eu disse um nariz do monstro, entendeu? Uma baleia jubarte do tamanho que ela é. Quando ela fazia aquela curva, o povo imaginava que aquele era o nariz do monstro saindo para fora. Imagina se aquilo fosse um nariz, o tamanho do monstro para dentro da água. Seria uma coisa gigante, mas nenhuma jubarte lá era nariz de nada, entendeu? Era realmente baleia. Mas o medo deles tomava conta, né? O medo desses monstros tomava conta das pessoas. Então, os primeiros a navegar no Oceano Atlântico eram homens realmente de coragem. Eram homens com H maiúsculo, os caras realmente
corajosos e um pouco doidos também, né? Uma pitadinha de loucura também. Né? Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram em grandes navegações? Por que então os portugueses começaram a fazer essas grandes navegações? Certo? Então, aqui nós temos o início da explicação disso, né? Página 118 aí. O comércio de especiarias orientais no século XIV. Né? Então, isso aí nos interessa muito. Quando os cruzados... Lembra dos cruzados? Eram aquelas pessoas que formavam um exército lá, né? Um exército meio duvidoso, um exército meio mais ou menos, um exército que queria libertar a Terra Santa lá, né, dos muçulmanos, mas era um exército que tinha um monte de mulheres, crianças e tal, era um exército meio fajuto lá, né? Então, quando os cruzados voltaram do Oriente, e grande parte, né, morreu por lá, e os que voltaram, né, não foram muitos, né, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, não era conhecido em Portugal, né? Cravo, também, né, um gosto muito forte, muito especial, canela, muito interessante também para a época, o português não conhecia, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Então, eles vieram do Oriente, onde é que eles estavam lutando lá, né, trazendo esses materiais que ninguém de Portugal conhecia. E aí o povo se apaixonou por esses temperos. Né? Então, esses temperos, que na verdade especiarias são temperos, eles conquistaram a população lá de Portugal, da Espanha. Todo mundo queria aquilo. Quanto que você paga por isso? Eu pago muito, muito tanto. Aquele exagero de preço. Então, eu vou voltar lá e trazer mais para comercializar, eu vou voltar lá e não vou lutar com ninguém, eu vou trazer esse material para cá. Então, muita gente ganhou dinheiro com isso. Vou lá, compro por 10, chego aqui e vendo por 1.000. Entendeu? Então, o número de ganho era absurdo sobre aqueles produtos. Né? Nós tivemos um momento onde 1 quilo desses temperos valia 1 quilo de ouro. Mesma coisa. Estou falando de volume, não estou falando de peso. 1 quilo de especiarias chegou a valer 1 quilo de ouro. Entendeu? Então, isso era uma coisa incrível. Você vai lá e troca com eles alguns produtos, o cara te dá lá, por exemplo, 10, 20, 50, 200 quilos de especiarias. Se você chegar com isso em Portugal, você vai ficar rico, entendeu? Então, muitas pessoas começaram a fazer isso. Especiarias tinham dois motivos para o pessoal comprar especiarias. 2 motivos. Primeiro, fazer a comida ficar gostosa. Isso é importante. Agora, tem um segundo motivo, que é muito importante também. O segundo motivo era o quê? Não existia geladeira. Então, quando as pessoas compravam algum produto que ele começava a deteriorar, que ele começava a estragar, eles tinham de comer assim mesmo, porque senão vai passar fome. Portugal não era um país rico no primeiro momento, não. Então as pessoas tinham de comer aquela comida que não está tão boa assim. E se eu colocar os temperos, ela conserva boa mais tempo. Isso é uma questão. Agora, se ela já estiver ruim, eu coloco o tempero, dá aquele gosto forte, eu como, assim mesmo. Carne, né? Carne, por exemplo, eu coloco sal, ela dura um tempo. Só que agora a carne está ficando velha. Se você observar bem assim, ó, na carne tem já algumas larvazinhas andando assim e tal, mas você pensa, se eu cozinhar, larva também é proteína, tá valendo. Só que aí o gosto ficava estranho, cara. A carne já passou do ponto, ela já está começando a apodrecer. Então tá aquele monte de tempero que dá aquele gosto tão forte, a gente come assim mesmo. Então a especiaria era para manter aquelas comidas durando mais tempo e depois de ruins ainda dava para engolir aquilo se tivesse com muito tempero, entendeu? Forte mesmo, temperos de pimentas, aqueles gostos fortes. Tirava aquele gosto ruim da carne e você comia. Por quê? Já falei, momento difícil, gente pobre, né? Então eles usavam especiarias, os ricos, os pobres, todo mundo usava temperos mais fortes possível para poder comer comidas que já não estavam boas. Tá? Então, aquelas larvazinhas, se você deixar aquilo na carne por muito tempo, elas vão crescer e vão virar mosquitos mais tarde. Né? O mosquito pousa lá, deixa as larvas. Né? E aí depois as pessoas podiam comer. Né? Ou passava direto, digeria tudo, ou podia um desses ovos aí, né, começar a dar um problema de saúde lá nas pessoas, tá certo? Causar algum problema grave. Né? Então eles faziam dessa maneira, cozinhavam tudo com esse monte de temperos. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China e pérolas do Japão.
né? Então, todos os produtos aqui você já conhece, né? Pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre eles. Nós temos, então, né, algodão da Índia. Eles produziam o melhor algodão do mundo, né? Então faziam peças incríveis. Depois, mais tarde, né, o resto do mundo inteiro começa a plantar algodão e tal. O Brasil já foi, né, o melhor produtor de qualidade mesmo de algodão. Aí os Estados Unidos passaram na nossa frente, começaram a produzir um algodão de melhor qualidade ainda, e depois o povo do Egito passou na frente, né, e produz um algodão hoje de melhor qualidade. Não em maior quantidade, mas de qualidade. Hoje ainda é destacado o algodão do Egito, tá certo? Então, tapetes da Pérsia, né, tapetes persas, né, então eles faziam os tapetes muito complicados, muito elaborados, muito desenhados, então quem era rico lá de Portugal e Espanha queria ter esses tapetes, então valia muito dinheiro também. Seda e porcelana da China. Seda, né, feita a partir do fio do bicho da seda, e porcelana também, né, da China lá, é como se fosse aquelas xícaras, né, muito mais bem elaboradas, muito mais difíceis de fazer, muito mais caras. E pérolas do Japão, tá certo? Eu vou parar a aula por aqui, agradeço, né, a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.